Oi, pessoal. Oi, André, tudo bem? Oi, Sabrina, seja bem-vinda. Deixa eu só ajustar aqui, pessoal, para nós começarmos. Pessoal que está entrando, sejam bem-vindos. Oi, Ari, já vou passar o convite para você, tá bom? Pessoal, só me dá um ok se o áudio tá legal, se vocês estão me ouvindo, estão me vendo, se tá tudo certinho com a imagem e o som, para eu já passar o convite. Oi, Rose! Que bom ter você por aqui, seja bem-vinda. Confesso que eu já tava com saudade de fazer live, gente. Tô tão acostumada. Vamos lá. Ari, já passei o convite para você, veja se você recebe. Oi, Aê! Boa noite! boa Tudo bem? noite. Bem, depois do Então, sufoco, né, que nós passamos, tá tudo ótimo. menina, olha só. E agora há pouco também para conectar aqui o celular deu uma travada. Eu falei, ai meu Deus, como o pessoal está aqui, né, não sabe de nada. Nós estávamos conversando um pouquinho antes de entrar aqui ao vivo com vocês e alguns imprevistos aconteceram, né? Tanto com a Ari, com o celular, comigo, enfim, né? Mas faz parte. O importante é que deu tudo É pra certo. dar emoção. Exato. Sem emoção a vida não tem graça. 10 minutinhos antes e que emoção, né? Oi, Tiago, obrigada, viu, pelo feedback. Tiago falou que tá ok. Oi, Vitor, seja bem-vindo. Cleiton, Fátima, que bom que o pessoal tá chegando por Fátima é minha aqui. mãe. Que delícia! Seja bem-vinda! Olha só, a mãe aqui é uma responsabilidade, hein? Você Maior viu? agora. Mas é aquela história que a gente já fala dentro do sagrado feminino, né? Quando uma mulher se cura, toda a sua linhagem se cura. Ai, que incrível isso, né? Nossa, confesso, Ari, que eu tô muito ansiosa pela nossa live. Já quero aproveitar e deixar aqui para você o meu muito obrigada, minha gratidão por ter aceitado, né? Partilhar com a gente dessa 1 hora, que eu tenho certeza que vai passar super rápido, porque é um assunto maravilhoso, que é o assunto desse despertar, né? Do sagrado feminino, algo que é tão importante na nossa vida, né? E que bom, eu fico Sim. muito feliz de ver que as pessoas estão despertando para isso, estão buscando esse conhecimento. Isso é algo muito importante, justamente para que essa cura aconteça, né? De uma forma tão genuína, tão intensa e algo que não é momentâneo, né? É algo que aí a gente vai deixar para as futuras gerações. A gente se cura, se desperta, e isso reflete aí em todo mundo da nossa família e ao nosso redor, né? Então, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Eu te agradeço. Pessoal, para quem não conhece a Ari, tá? Eu vou deixar depois o link do Insta dela para seguir. Lembrando que as lives ficam salvas aqui no meu canal. Eu disponibilizo para a Ari, caso ela queira colocar no IGTV dela também. Fica no IGTV do meu canal. E posteriormente, acredito que já nesse final de semana, eu vou subir a live para o YouTube, no canal do YouTube. Para quem ainda não segue, não está inscrito no meu canal, o link está na bio, aqui no meu Insta também, tá bom? Ari, vou deixar você se apresentar para o pessoal, falar um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho. Tá joia? Gratidão. Tá bom, Ai. Bom, eu agradeço esse espaço aqui, fico sempre muito feliz sempre que eu posso ter qualquer lugar de fala sobre o sagrado feminino, né? Eu sou professora de dança do ventre, sou facilitadora de círculos de mulheres e sou taróloga. Então eu falo Ai, assim, basicamente eu trabalho com a alma humana e principalmente com a alma feminina, né? Seja através da arte, seja através dos círculos. Eu falo assim, para mim eu vejo tudo como arte, né? O tarô. Aliás, a arte é uma forma também, é um instrumento de cura para nossa vida. E sem é uma dúvidas. energia muito ligada ao feminino, né? Porque tudo que é arte é algo que vem da criação da nossa alma.
né? E isso, essa criatividade é uma energia feminina. Então, quer dizer, eu começo a falar sobre mim, eu já estou falando ali do sagrado feminino, porque Não tem não tem como, né? como, não tem como desconectar mais, né? Uma vez conectada com essa energia, é para sempre. Que gostoso, que incrível que é isso, né? E contribuir também, né? Tem essa missão de alma, né, Ari? Poder contribuir, poder fazer parte desse despertar aí de tantas mulheres, né? É, o interessante, né, que eu venho de muitos anos como professora de dança do ventre, e faz 20 anos que eu danço, 21 anos, tá fazendo agora esse ano que eu danço, e muitos desses anos já dando aula. E eu falo assim, foi um caminho que foi me conectando, né, através da dança do ventre, através desse movimento do quadril, é onde está ali nossa energia uterina. Então isso foi me conectando com esse sagrado feminino que vive em mim Sem e que vive dúvida. em todos nós, né? Não tem, não, é a energia primária, essa energia feminina é a energia primária, né? Não existe filho se não existe mãe. Então, quando a gente fala de sagrado feminino, é essa energia que a gente fala, essa energia primária. Esse poder, né, que a gente tem, que muitas vezes a gente não para pensar no poder que temos, que o nosso corpo tem, né? Nós temos o poder de gerar uma outra vida. Então, olha que coisa linda, né? Que coisa incrível. É, se Sim. nós pararmos para pensar, é uma outra vida sendo gerada dentro do nosso corpo. Olha o nosso poder de criação, né? E quanto que isso é perfeito, porque a maternidade, né, durante o período gestacional, a gente está, por conta acho que da correria, né? A gente não fica presente no momento presente, né? A gente não para observar os detalhes, não para pensar no quão bonitos são as coisas mais simples e que passam tão despercebidas, né? A gente está focando a nossa atenção tanto em coisas que estão tão longe da gente e a gente não olha para dentro, né? Eu acho que esse cenário pandêmico, uma das coisas que proporcionou para todo mundo é isso, poder olhar para dentro, né? Porque tudo que está lá fora ficou muito distante. A gente teve Olha, eu já que estou se arrepiando adaptar, aqui. a gente teve que se adaptar e começar a olhar para dentro de nós, né? Isso é muito bonito, porque possibilitou esse despertar, esse novo olhar, essa percepção do corpo, o autoconhecimento que é tão importante, tão necessário, vivenciarmos isso, né, na nossa vida de uma forma intensa, né? Eu falo que não o autoconhecimento das hashtags das redes sociais, mas aquele autoconhecimento que não é florido, né? Quisera que fosse um processo lindo, cheio de Exatamente. flores e sorrisos. Na verdade, não é, mas é algo que vale muito a pena. É libertador, né? Com certeza. É. E tudo isso que você falou sobre esse olhar para dentro, isso faz parte da energia feminina, né? O inconsciente, aquilo que está escondido, aquilo que às vezes eu preciso realmente parar para lançar à luz, né? Então, esse aspecto mais sombrio, mais inconsciente, tudo isso é muito próprio da energia feminina. Sim, com certeza. Yari, então traz um pouquinho para a gente do teu conhecimento sobre isso, o que que você pode ensinar para a gente hoje, né, sobre essa energia, sobre os ciclos, né? Algo que eu sou apaixonada, sou amante da Lua, apaixonada pela Lua, uma conexão incrível, né? E trazer um pouco esse comparativo, né, que geralmente a gente utiliza dos ciclos lunares com os nossos ciclos, né? Nós somos seres cíclicos. Então, É, a lua, ela é uma energia feminina, né? Então, se a gente analisar o corpo da mulher, o nosso ciclo menstrual. Então, o que que é o nosso ciclo menstrual? A gente menstrua, essa menstruação terminou, a gente entra naquela fase folicular ou, ou pré-ovulatória. Aí nós entramos na fase da ovulação, que é o nosso período fértil.
E aí, no caso, né, desse óvulo não ser fecundado, a gente entra na famosa TPM, ou a fase pré-menstrual, e novamente a menstruação, né? Então, esse é o nosso ciclo menstrual. A lua. Nós estamos agora, por exemplo, hoje, a gente está na lua minguante, né? Vai entrar a lua nova, que corresponderia ao nosso momento menstrual. Vai entrar a lua crescente, lua cheia e lua. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui que eu. Ah, aqui. Que eu senti um cheirinho de queimado e eu tô quase botando fogo aqui em casa. Tipo assim, é muitas emoções hoje. Ao vivo, né? Ao vivo a pessoa quase botando fogo aqui. Ainda bem que não tem que usar não tem que usar máscara na live, né? Porque aí sente o cheiro. Graças a Deus. Bom, Ai, então a lua ela tem 4 fases, assim como o ciclo menstrual feminino. Porque quando eu falo de ciclo menstrual, eu tô falando desse ciclo completo, né? E não só daquele momento onde a menstruação vem. E aí, quantas mulheres é que estão conscientes dessas fases no seu corpo? Geralmente, na correria do dia a dia, a gente não para observar em qual fase nós estamos. A gente só sabe que está na TPM, porque a gente começa a querer matar todo mundo, né? Fala assim, tô comeu o irritada, tô reboco nervosa, da tem luz na minha parede. frente, né? E aí a menstruação vem, a gente fica assim, né? Ai, meu Deus. Então, isso é uma desconexão com o feminino. Até vou falar também um pouquinho da minha experiência antes de eu entrar nesse mundo, né, de despertar para essa minha energia mesmo feminina, porque mesmo a gente sendo mulher, a gente está ainda desconectada. Nós estamos todas ainda dentro de um processo de resgate desse sagrado feminino nosso. E eu Sim. tinha, assim, uma TPM bem brava, né? Uma enxaqueca terrível, uma irritação muito grande. E aconteceram algumas coisas que eu fazia uso de anticoncepcional e comecei a ter um certo efeito colateral com o uso do anticoncepcional. Tive que largar o anticoncepcional. Isso tudo após eu ter minha filha, que esse momento do parto para a mulher é como se fosse um momento de morte. Então, eu morro e renasço, né, com a chegada da minha Uhum. filha. E daí para frente, muita mudança começou a acontecer. E isso começou a mudar o meu ciclo menstrual, né? Então eu fiquei ali, amamentei minha filha durante muito tempo, então eu não fiz muito uso do anticoncepcional nesse período. Quando eu comecei a voltar com ele, eu já comecei feito de Os TPM sintomas, feroz, né? tá? E aí eu já comecei a ter outros efeitos colaterais. Falei, não, eu vou ter que deixar isso daqui. E isso eu não estava ainda entendida do que era o sagrado feminino. Foi a vida mesmo que me obrigou a essas coisas. Falei, não, eu vou ter que deixar aqui. Então, eu achei que eu não iria menstruar, porque até então, pelos médicos, eu, Arielle, tenho ovário policístico. Hoje em dia, a gente sabe que os exames para ovário policístico muitas vezes são feitos errados também, tá? Aí tem uma outra mulherada da ginecologia natural que também faz trabalho muito bacana a respeito disso, porque eu falo assim, quem melhor para falar do corpo feminino se não for a própria mulher, né? Com certeza. E não é? E aí, é, quando eu larguei esse anticoncepcional, eu achei que eu não ia menstruar. Só que eu menstruei. E aí eu passei a menstruar de forma muito natural e sem ter a minha TPM tão forte, né? E isso foi uma, assim, uma descoberta muito grande para mim. E eu falei, mas o que está acontecendo, né? E é onde eu fui entendendo e observando o meu corpo. E através dessa observação das minhas emoções, do meu corpo, aí sim eu fui indo para os estudos, né? Para Olha realmente só. entender. Então, o que que é bacana? A gente tá hoje nessa live, a gente vai explicar o que que é cada coisa, o que que representa, mas eu digo para a mulherada que está aqui, se observe.
Se observe. Então, assim, o conhecimento teórico é só uma base da nossa autoobservação. O mais importante é sempre a minha autoobservação. Como a gente falou, energia feminina é esse olhar para dentro, é se autoobservar, tá? Então vamos lá. A gente está na lua minguante, então vamos começar por aí. Ao invés de a gente começar pela nova, vamos já fugir Vamos das inverter regras. aqui. Vamos começar pela lua minguante. Porque o que muitas mulheres pensam? Ah, mas eu não menstruo, então isso não serve para mim. Não. Energia feminina é cíclica. Então, independente de você menstruar, independente de você fazer uso de anticoncepcional ou não, independente de você ter útero ou não, você tem essa energia em você. Isso faz parte. Tem essa energia que a gente fala que é a energia uterina, que é essa energia cíclica que corresponde à lua, né? Que é semelhante à lua. Então, lua minguante, a gente pode comparar também com o outono, que é aquele momento de desprender. Essa lua minguante corresponde à nossa TPM, que a gente pode mudar aqui essa sigla de TPM, colocar, em vez de ser tensão pré-menstrual, colocar tempo para mim, porque é o que a gente precisa nesse momento, né? Sim. Se eu tiver que trazer um arquétipo, porque a gente tem também os arquétipos femininos que nos ajudam a entender melhor o que está acontecendo comigo nesse momento, então eu trago o arquétipo da feiticeira. É a minha energia voltada para dentro, é a minha energia voltada para mim. Por exemplo, eu, nas minhas observações, né, eu tenho minha filha de 5 anos, e eu percebi que na hora que eu entro na TPM, eu me distancio até da minha filha. Eu preciso mais do meu canto, do meu espaço. Graças a Deus eu tenho uma rede de apoio de mulheres que me auxiliam nisso, inclusive minha mãe, né? E que eu consigo ter um pouquinho mais esse espaço reservado para mim. É claro que quem é mãe aqui sabe que uma mãe uma vez, mãe pro resto da vida, você sempre vai ter esse trabalho. Mas minguante, a gente não tá com esse arquétipo de mãe. A gente tá com esse arquétipo da feiticeira. É E a engraçado, feiticeira. Ari, só fazendo um parênteses, né, nisso que você está trazendo para gente, é bem legal porque hoje eu consigo perceber algumas fases, né, em qual momento que eu tô, e a gente tem muito, a gente traz muito, né, enraizado na gente, às vezes até um sentimento de culpa, quando a gente quer ficar sozinho, né? E nesse período, Isso. principalmente esse período da lua minguante, até se a gente for olhar pelo lado místico, né, esotérico, desse período é o momento de você se desprender, né, de algumas coisas, de fazer o balanço ali do que você quer deixar, do que você quer descartar. E nós somos seres humanos que precisamos do nosso momento de solitude, que não necessariamente seja solidão, né? E durante esse período, a gente fica mais reclusa, né? É algo que às vezes a gente não consegue explicar e verbalizar, mas a gente sente essa necessidade. É algo interno nosso, é dentro da gente. E às vezes, se a pessoa que está perto da gente não tem essa percepção, o autoconhecimento, né? Não tem um pouco de empatia pelo nosso momento, não entende esse pico emocional que a gente tem. Mas a gente precisa, não é nem só que a gente quer ficar em silêncio, olha, não quero conversar hoje, eu não quero sair, quero ficar aqui quietinha comigo, né? Quero me observar, quero pensar mais sobre a minha vida, sobre as minhas fases, os momentos que eu tô. A TPM, a gente costuma rotular a TPM como algo ruim, né? Porque geralmente fica mal-humorada, tô quieta, não quero. Mas não é, gente. A gente precisa desmistificar isso da TPM e ter uma outra percepção dela. Não é um momento em que você está chata, não é um momento que você está insuportável. É um momento que você está se dedicando para você mesma. Para, de repente, olhar aquilo que não te Isso. serve mais e descartar. Isso. E por que fica chata, fica insuportável? Porque muitas vezes a gente não consegue ter esse tempo que a gente precisa,
né? Não consegue ter esse tempo recluso. Então é onde a gente fica chata, fica irritada por conta disso. Se eu respeitar esse tempo de reclusão, vai acontecer isso, né? A gente vive numa sociedade que a gente só vê a produtividade quando você pega. Deixa eu pegar aquilo. Opa, tô fazendo Uhum. bagunça aqui. A gente só vê a produtividade, tipo assim, ah, eu fiz esse leque aqui, tá pronto, ó, tá aqui, algo material, né? A gente tá muito ligado à nossa produtividade a essas coisas muito concretas. E nem sempre a produtividade é algo concreto, palpável. Muitas vezes a nossa produtividade está na nossa parte criativa, primeiro interna. Eu gosto muito em tudo, praticamente na vida. Eu dou um exemplo da sementinha. Primeiro você planta a sementinha, né? Enterra ela lá na terra, ela fica lá reclusa. Então é como se fosse esse momento, sabe? Daquela sementinha que está ali escondida, preparando para poder germinar, né? Então a gente Sim, precisa disso, tá? Então, assim, tanto o período pré-menstrual como o período menstrual vai ser esse momento mais recluso, né? Então, a gente tá na lua minguante, eu vou para lua nova. Lua nova é o quê? É o nosso momento menstrual. É a hora que a menstruação chega. Então, TPM, tempo para uma hora que eu vou saber o que não está mais, o que não está mais legal na minha vida. Aí, outro motivo porque a gente fica irritada. É legal observar onde você está ficando irritada, com o que você está ficando irritada, o que está te incomodando, né? Porque quando você faz essa exato. análise do que está te incomodando, você já começa ali a preparar a sua nova vida. Porque a chegada da sua menstruação vai ser esse momento do novo, vai corresponder à lua nova. Então, tudo aquilo que tá me irritando, às vezes eu nem preciso gritar, explodir, brigar com o namorado, não. É só eu me analisar. Então, é esse momento de olhar para dentro e saber o que precisa ir embora da minha vida, né? Às vezes são hábitos mais externos, às vezes são hábitos internos. Nem tudo a gente vai conseguir mudar externamente, mas eu posso mudar o meu padrão de olhar para aquilo, eu posso mudar o meu padrão interno. Então, esse momento da TPM, ele é isso, é a lua minguante. Entrou na lua nova. Ah, e outra coisa importante também, que às vezes a gente vê essa sociedade patriarcal, faz a gente, deixa eu pegar aqui, eu sou uma pessoa que eu sou virginiana, gente, então eu entendo as coisas muito no concreto. Eu fico aqui tentando explicar também no concreto, né? A gente vê as coisas, vou pegar aqui minhas pedrinhas. Nós Muito precisamos assim, disso, né? desse concreto. Você também é Tenho virginiano? ascendente em virgem. E a gente vê as coisas muito assim. Ah, o limite dessa pedra aqui, que começou a outra. Essa terminou, começou a outra. Mas quando eu falo de energia, isso daqui não é isso que acontece nessa energia lunar, nessa energia feminina cíclica. Elas vão se misturando. É como se fosse uma Exato. dança. Algo Existe uma fluido, dança. né? A gente vai, é como um rio, né? Você falou fluido, eu lembrei de um rio. É como um rio. Então, assim, vai terminando uma fase, vai começando outra, mas não é assim, de hoje para amanhã acabou a lua minguante, entrou a lua nova. Não, é devagarzinho que essa energia vai mudando. Assim, a lua, se a gente olhar para ela, a gente vê isso, que ela vai crescendo aos poucos, ela vai diminuindo aos poucos. E assim é no nosso corpo feminino. Nossos hormônios, né, alguns aumentam, outros diminuem, e vai ter nessa dança hormonal. Lembrando que, independente da mulher menstrual ou não, isso a gente está falando de energia, né? Tem esse Sim, comparativo físico realmente, mas nós estamos falando de energia. Então, assim, qualquer mulher vai tem acontecer isso. essas coisas. Por isso que eu falo assim,
se observe, porque você vai perceber essa dança de mudanças de humor em você. É onde muitas Sim. vezes os homens não entendem e falam assim, mas é tudo doida, né? Usa essa TPM como É tudo louca. desculpa. Por que Porque que tá realmente a chorona mulher ela desse muda. jeito? Por que que tá brava? Por que que tá emotiva dessa forma, Isso. né? Mal sabem É, o turbilhão de sentimentos que está acontecendo, né? De pensamentos, sentimentos. E eu acredito que seja muito pior para as mulheres que estão desconectadas, né? Que não têm o autoconhecimento e a percepção delas mesmas, assim, porque aí fica nível hard, né? Para a gente que tem um nível de autoconhecimento e percepção, a gente consegue entender algumas coisas que estão acontecendo com a gente. Não quer dizer que nós não vamos ficar incomodadas, mas a gente vai saber lidar melhor com isso, né? Vai sofrer menos. tem, ô, Nai, pra mim tá travando um pouquinho seu áudio, mas eu tô conseguindo entender. Agora, tem uma pessoa Uhum. que perguntou aqui se isso perdura por toda a vida. Não. Quando a mulher entra na menopausa, ela vai ficar mais ali no arquétipo da anciã, da feiticeira, tá? Mas ainda assim, a mulher, como ser cíclico, vai ter ali num nível um pouquinho menor, mas ainda vai estar acontecendo uma certa influência. Imagina assim, por exemplo, a Lua, ela influencia nós seres humanos, somos 70% composto de água, no mínimo, né? Não tem Então a Lua, como. ela dá essa influência tanto para homem como para mulher, só que para mulher ainda mais, tá? Então assim, eu falo, o legal é realmente você sempre se observar, observar a lua, observar até a estação do ano que a gente está, observar a natureza, né? A natureza externa e a natureza interna. Eu gosto muito de ler, mas eu falo assim, se eu tiver que escolher entre um livro e a observação, eu fico com a observação, porque daí a gente adquire sabedoria. E conhecimento por si só é só acúmulo, né? Busco conhecimento para expandir a minha sabedoria, que é o que vai fazer minha qualidade de vida melhorar. Com Então vamos certeza. lá, voltando lá para os ciclos da Lua, tivemos ali essa fase de TPM, que é essa fase de desprendimento. O que não tá bom mais para minha vida, eu vou deixando para trás. Aí eu vou entrar na lua nova. Ela vem, o próprio nome diz, nova. Então, lembrando que essa energia, ela é sutil, lua nova, tanto lua minguante como lua nova, é esse momento ainda para dentro, tá? Lua crescente, lua cheia é para Para fora. fora. Ou seja, olha a lua lá no céu. Lua minguante. A lua minguante a gente vê ela diminuindo, depois a gente já não vê mais ela, né? E a lua nova também, a lua é escuridão, ela é escura. Então é o momento de se recolher. A lua crescente e a lua cheia são a lua que brilha. Então daí sim é o momento que a gente vem mais para fora, tá? Então, essa menstruação é o momento que eu tô me preparando para o novo. É a anciã, é a velha, é aquela que sabe, é a sábia. Muitas vezes nesse momento a nossa intuição fica muito forte. Mais Então, aguçada, né? a minha energia física diminui muito, né? A gente se sente com uma energia física menor na menstruação, por quê? Porque a minha energia psíquica, a minha energia espiritual está mais forte. Sim. Isso é empoderamento feminino, né? É você entender os seus ciclos e onde está o seu poder, o poder de cada momento. E somos nós mulheres que somos encarregadas de nos empoderar novamente, né? Não vamos esperar um homem fazer isso por nós, somos nós, Não. através do nosso autoconhecimento. Então, aproveitando essas fases. Então, essa história de
Ah, mas eu não consigo produzir quando eu estou na TPM, quando eu estou menstruada. Não, você não consegue produzir dentro do padrão patriarcal, dentro do padrão industrial que a gente vive, dentro do capitalismo que a gente vive, de que produzir é quando eu É chego algo num objeto material. concreto material, né? Mas na verdade eu estou trabalhando muitas coisas em mim. Isso vai chegar um momento de se manifestar na matéria, naquilo que é concreto. A gente vê a vida muitas vezes de uma forma linear. Isso, na minha opinião, de taróloga, de ser humano, de mulher, é uma das maiores causas de sofrimento. É vermos a vida como algo linear. Sim. Esse momento que a gente está lidando com a morte de todas as formas possíveis, né? É esse momento mesmo, você falou no início, essa pandemia Uhum. tá fazendo a gente olhar para dentro. E a morte, ela faz parte do processo de vida. E quando eu falei de lua minguante, lua nova, eu estou falando desse aspecto de morte, de deixar morrer aquilo que não me serve mais, para que o novo nasça. E o interessante dessa fase menstrual, da menstruação, é que ela é a morte e a vida, como se fosse simultaneamente. Ela é o velho indo E embora o novo? e o novo já entrando. Ou seja, a morte em si, ela não existe como a gente entende ela. Ela faz parte do processo de vida, né? Onde a gente fala vida, morte, vida. Ela está ali dentro desse processo de vida. Tudo. Então, esse momento de TPM, menstruação, é esse momento mais de recolhimento, de morte. E toda essa importância da gente entender que a vida é cíclica, que ela sempre vai passar por esses momentos, que ela sempre vai passar por fases, que ela não vai ficar ali O estática, ela tempo não vai ficar só todo. na produtividade. Por exemplo, se eu tenho aqui uma plantinha natural, né? Ela pode durar muito tempo, mas as folhas dela vão se renovando constantemente, né? Nós nascemos bebê, aquele bebezinho de uma certa forma morre, né? E a gente é, vai renascendo todos os dias. Noite, dia, também é esse processo de vida-morte. Bom, então, depois. Tá sim. Tá maravilhoso aqui, tá sim. Deixa eu só aproveitar, só para te passar aqui, antes que a gente perca, né? Porque depois fica muito comentário. Quero até agradecer o pessoal aqui que tá mandando os comentários, a Gi que chegou, a Virgínia, todo mundo que tá mandando. A Virgínia tinha feito a pergunta que você respondeu sobre as fases, né? E na sequência, ela perguntou quando que começa esse ciclo, se tem alguma idade, porque ela tem uma filha de 5 anos que ela já acha que tem essas fases, né? Depois, na sequência, a gente tem o comentário aqui, deixa eu só ver aqui para não perder, da Flávia. Ela colocou: senti isso na minha mudança de cidade, vim para o litoral para descarregar as energias desse medo do vírus, do medo do vírus, né? E foi para a natureza, foi muito positivo. A natureza sempre trazendo, né, o positivo para a nossa vida, né? Somos suspeitas para falar do poder da natureza também, né? Mas é isso, só para não te interromper depois lá na frente, para a gente não perder o raciocínio. Se você quiser deixar para responder depois também, tá? Só para a gente não perder o comentário. Oi, travou para mim, Nice. Travou? As suas últimas palavras. É que se você quiser deixar para responder o pessoal depois lá no final, só te passei a pergunta para a gente não perder depois o Não, comentário, não, eu já vou, já dá tá? para responder sim, porque aqui a gente já falou mais ou menos, né, da lua minguante e da lua nova. Então, antes da gente ir para a fase mais expansiva, é sobre essa criança de 5 anos. Essas fases vão começar mesmo
na hora que aquela menina, aquela mulher começar a menstruar. Mas o que que acontece? Todo ser humano é influenciado pela lua. Segundo, eu tenho minha filha também de 5 anos. O que eu já observei? Que ela fica mais ou menos no mesmo ciclo que eu. O que eu sinto, eu passo Ela para ela. sente. Mulheres têm mesmo essa coisa de estarem, né, relacionadas. Por isso que a gente faz círculos femininos, né? A nossa energia, ela é muito quando uma mulher tá bem, todas estão bem. Quando uma mulher tá mal, todas estão mal. Então, essa nossa energia acaba passando para aquela criança também. Então, é isso que ela deve ter observado, que é a mesma coisa que eu também observei com a minha filha, tá? Mas geralmente isso de fato acontece quando entra no período realmente menstrual, tá? E aí Aham, vai até a certo. menopausa. Mas assim, de uma forma mais sutil, acaba acontecendo durante toda a vida. Bom, a lua nova, então, é esse momento onde a gente está preparando o novo. Ao mesmo tempo que ela é a morte, ela é a vida, né? Ela é anciã. A gente vai observar nesse período menstrual que nossa intuição está mais aguçada, que a gente está com mais. Consegue perceber coisas que às vezes em outros períodos a gente não percebe, tá? Aí, essa menstruação vai chegando no finalzinho, vai entrando lua crescente, né? A lua nova vai indo embora, vai aparecendo lá. A lua, inclusive a lua crescente no céu, porque ela é aquele Maravilhosa. sorrisinho. Eu amo. É Começa um com um momento que eu sorrisinho começo discreto. que eu começo a vir para fora. É aquele momento onde a minha energia física começa a aumentar, tá? Pessoas que não menstruam, mesmo os homens, às vezes podem observar que quando a gente está na lua nova ou na lua minguante, a gente tem mais vontade de ficar em casa do que de sair, né? E quando a gente está na lua crescente, na lua cheia, a gente fica geralmente mais ativo, mais ativa. E comparando também com as estações do ano, que eu acho também uma comparação bem interessante para a gente poder entender melhor tudo isso, a lua minguante, a lua nova, corresponde ali ao outono e inverno. Ou seja, outono e inverno, o que que acontece com a natureza? Ela se recolhe, é um momento de recolhimento da natureza. E aí, quando a gente vai para primavera e verão, é o momento dessa natureza vir para fora. Então, é isso que começa a acontecer ali nessa energia da lua crescente. Então, essa lua crescente, dentro do corpo feminino, é aquela fase entre a menstruação e o período fértil, né? É o período pré-ovulatório, tá? O período folicular. Uhum. A minha energia física melhora muito porque seria o arquétipo da criança ou da donzela. Então, assim, é um momento que eu tô. Tudo que eu tiver que fazer que exigir mais do meu físico, da minha parte É agora. física, é a hora, tá? Agora, também tem uma questão aqui que eu lembrei quando eu falei dessa parte física. Muitas vezes, na hora que nós estamos na TPM ou na lua minguante, vontade de faxinar a casa, dá aquela vontade de sair limpando a gaveta, de ir varrendo tudo, de tirando tudo. Super normal, porque a gente está Eu que preparando o o diga! corpo. Olha só. A doida Então, da faxina interna. isso acontece até no nível inconsciente. Então, assim, por isso que eu falo, se observem. Porque quando você se observa, você vai se empoderando cada vez mais de você mesma, né? Daquilo que está acontecendo com você e de como você pode usar esse teu poder de ser cíclica. Bom, quando estamos na lua crescente, você vê que eu vou e volto, né? Eu tô toda aqui no círculo também. Eu não tô numa linearidade nessa live. Quando eu tô ali na lua crescente, é um momento de eu colocar em ação. Eu já vi o que eu não quero mais para minha vida.
eu já vi na minha lua nova o que eu realmente quero, o que eu quero plantar, o que eu vou plantar. Então, nessa lua crescente, eu coloco em ação. É o momento que a gente começa a querer aparecer um pouco mais, né? Tem momentos assim às vezes, eu não sou muito, né, de rede social, né, Nai? Você que o dia eu vou, Nai, então, o que nós vamos fazer na live? Assim, ao mesmo tempo que Ah, eu não sou muito de rede social, né? Mas eu já sim, observei que na época que tô ali na minha fase crescente, para minha lua cheia, que seria o meu período ali pré-ovulatório para o meu período ovulatório, eu começo a ficar com vontade de fazer uma selfie, postar nas redes sociais, sabe? Assim. Então, fazer textão, colocar no grupo. às vezes são coisas pequenininhas que a gente percebe, fala assim, ah, por que que eu tô fazendo isso? Olha aqui ó, onde eu tô, onde como tá a lua ou como tá a minha lua interna, A gente está né? florindo ali, né? Tá desabrochando, é o nosso desabrochar ali. Isso, é o momento onde a sementinha ela já saiu de dentro da terra, ela vai começar a florescer, ela está florescendo já, né? Quando entra na lua nova, ou perdão, na lua cheia, é o auge. É o auge do que nós entendemos como vida. Por que o auge do que nós entendemos como vida? Porque a gente vê como vida só essa parte. Eu falo assim que deveria até ter palavras diferentes aqui, mas assim, a Sim, gente não tem muito vocabulário ainda para explicar. Porque a gente entende como vida expansão, né? As flores, o sol. E muitas vezes a gente vê como morte esse processo do recolhimento, do inverno, do escuro, da do noite. escuro. E de uma certa forma, é realmente a morte. Só que essa morte faz parte da vida. Então, a lua cheia é o que nós entendemos como o ápice da vida, tá? Então, corresponde ao período fértil da mulher. É aquele momento onde a gente vai ficar com mais vontade de aparecer mesmo. E você vê que interessante, né? Eu comecei a falar sobre aquele momento onde a gente não quer conversar com ninguém, que seria a lua minguante nova, eu só quero ficar Uhum. reclusa. E agora eu tô falando sobre aquele momento onde eu quero aparecer. Aí você falou assim, ah, Arielle, muitas vezes a gente é julgada e às vezes até mesmo a gente se julga por não querer dar atenção para as pessoas, por querer ficar mais quieta. Mulher é julgada quase o tempo inteiro. Por isso que É. eu falo que nós mulheres é que devemos nos empoderar, nos assumir, olhar para nós como um ser complexo que somos, porque aí sim isso se torna simples, né? Sim. Então, esse momento de lua cheia, a gente quer aparecer, a gente quer brilhar, quer mostrar o nosso brilho para o mundo. E é Levar o o que a que gente vamos tem de fazer, bom, né? né? Mostrar o E é que o que viemos vamos aqui fazer. fazer. E aí, uma outra coisa também que eu gosto de falar, que assim, quando a gente vai pesquisar em internet, essas coisas, muitas vezes a gente não acha muito sobre isso, porque assim, se compara, né? Lua cheia, qual é o arquétipo? É o arquétipo da mãe. Então, aqui na lua cheia, eu tô a mãe, aquela que é nutridora da vida, que é doadora da vida. Mas se por um lado eu estou essa mãe, eu estou mais receptiva, e aí sim, nessa lua crescente, nessa lua cheia, eu percebo que eu quero minha filha realmente mais perto de mim, que eu quero estar tudo compartilhando com ela, né? Porque esse arquétipo de mãe vem mais Já é, forte, né? Aham. mas também a gente tem aquela coisa assim. Se lua cheia, se lua crescente corresponde à primavera, lua cheia corresponde ao verão. E o que que é o verão? É o momento da gente colher os frutos. Então, eu falo assim, vamos começar a tirar essa mulherada desse objeto. Muitas vezes, vou falar até uma expressão pesada, mas eu vejo muitas vezes assim. Vamos começar a tirar essa mulherada de ser burro de carga.
Porque às vezes a pessoa fala assim: ah, mas a mulher já não está empoderada? Já não pode sair para trabalhar? A mulher sai para trabalhar, chega em casa, tem que cuidar do filho, fazer a janta, fazer não sei o quê, fazer. Isso não é empoderamento feminino. É sobrecarga. É sobrecarga. Empoderamento feminino é eu ser respeitada dentro dos meus ciclos e Exato. ser valorizada por isso. Então, por quem tem que começar esse processo? Por mim como mulher. Eu começar a me auto-observar e tomar conhecimento de quem eu sou, tomar conhecimento da minha ciclicidade, de como ela funciona e como que eu posso adaptar a minha vida a isso, ao meu ser cíclico. E se posicionar, né, Ari? Se posicionar. O posicionamento, ele é algo muito necessário, mas ele também, no meu ponto de vista, ele é fruto do autoconhecimento e da nossa percepção. Porque quando a gente Isso. não tem conhecimento sobre quem somos, os nossos ciclos, o nosso valor, aquilo que é importante para a gente permite que façam com a gente aquilo que bem entenderem. E a partir do momento em que a gente entende como a gente sai da posição de mulher sobrecarregada, porque a gente entende que empoderada não é sobrecarregada, e a gente começa a colocar limites em todas as relações. E eu sempre falo isso no âmbito não só de relação afetiva, né? Seja familiar, seja profissional, afetiva também, entre amigos. Porque tem uma frase que eu gosto muito, até tem um post programado para subir no Insta, que me faz pensar muito, que diz assim, que as únicas pessoas que se incomodam quando nós colocamos algum limite são as pessoas que se beneficiavam da falta deles. Então, se alguém está se incomodando com os limites que você está colocando, é porque de alguma forma essa pessoa tinha um benefício na falta desses limites. E quando a gente resgata, né, quando a gente entra em conexão com a nossa essência, com aquilo que a gente tem, quando a gente desperta o feminino que habita em nós, né, quando a gente se conecta com essa energia, a gente se coloca no mundo de uma forma mais forte, mais empoderada, com tudo isso, com todo esse poder, né, que nós temos. Eu acho que isso é muito importante. Existem muitas mulheres desconectadas da sua essência. Sejam aí por N motivos, né? Que se a gente fosse abordar, ficaríamos aqui uma semana para falar sobre isso. Deixa eu só ver aqui se voltou. Tá me ouvindo, Ari? Deu uma travadinha? Deu uma falhinha ali não, só da sua fala, Aqui. mas deu para entender. Deu, né? Ai, que ótimo. Olha só, falei que a hora ia passar rapidinho, nós já estamos com 48 minutos. Quantos minutos a gente tem aqui, gente, de live? A pessoa que não é Ó, muito. A pessoa gosta de falar, mas. geralmente, geralmente eu encerro ela com 1 hora, né? Então a gente teria aqui mais 10 minutinhos. E aí, se a gente não terminou de fechar o raciocínio, eu volto para a gente poder fazer o encerramento. Por quê? 1 hora, às vezes, se a gente passa desse período, o Instagram ele corta. E aí eu tenho medo de perder o conteúdo. Então, para deixar salvo, eu sempre encerro ali 1 minutinho antes de 1 hora, deixo salvo e a gente volta ao vivo, daí 2 minutinhos, para fazer o encerramento, tá? Deixa eu só colocar aqui os comentários que o pessoal. A Virgínia colocou que isso acontece muito nas relações de amizade, o limite entre liberdade e libertinagem, né? A Eliara colocou aqui, bem legal, a Arielle, colocar dessa forma o empoderamento, porque a mulher lutou tanto por liberdade, direitos iguais, que foi válido, mas o fato das nossas luas diretas de ser respeitadas não foi. Exatamente. Exato. Uma colocação muito boa. Eu tô pegando aqui, Nai, Uhum. o tarô, porque às vezes as pessoas não conhecem o tarô, mas o tarô, ele é arquétipo, né? Ele trata de arquétipos. E eu tô pegando aqui 2 arquétipos para a gente ilustrar essas nossas fases. Então, assim, é como se também a nossa. É como se a gente tivesse 2 luas principais, a lua nova e a lua cheia, tá?
A lua Uhum. crescente e a lua minguante são luas de transição de uma para outra. Então é como se fosse realmente vida e morte. Olha que poder que a mulher tem de. Eu falo assim, nós somos fênix, sabe? É o poder de renascer das cinzas, porque a gente vive esse processo de vida e morte dentro dessa nossa ciclicidade, né? E aí eu tenho dois arquétipos que eu trago assim, um para falar desse aspecto da lua minguante e da lua nova, que aqui no tarô, aqui eu tô com o tarô egípcio, mas ele corresponde ao tarô tradicional, que seria a sacerdotisa, e aqui dentro do tarô dos orixás, eu tenho realmente uma anciã, que é Nanã, né? E ela por silêncio, sabe? Por esse silêncio externo, para que eu possa ouvir a minha voz interna. Então, assim, é o mesmo arcano aqui, né? De número 2, eu só tô com baralhos com decks diferentes. E ele tem essa sabedoria de dizer assim: olha, silencie para que você possa escutar o seu eu interior. E a gente volta novamente naquilo que você falou no começo, essa pandemia tá nos deixando mais reclusa e tá nos fazendo a olhar mais para o nosso interior e olhar a vida de uma forma diferente. Aí o outro arquétipo que eu tenho dessa energia da lua crescente e lua cheia é a imperatriz. É a mulher toda poderosa, toda plena. É a mãe, ela é empresária, ela é tudo que ela quer ser na vida. Aqui no tarô dos orixás, eu tenho a Oyansã, que seria um arquétipo de deusa que não é aquela que fica só dentro de Caros, não. Ela é aquela que ela é mãe, né? Ela tem esse arquétipo de Yansan mãe, mas maravilhosa, ela né? também sai para o seu campo de batalha, né? Ela não se prende num único arquétipo. Então, assim, esses dois arcanos aqui podem representar também, trazendo esse arquétipo do que a gente vivencia nesses ciclos, né? Lua Sim. nova, lua minguante, essa voz interior, essa potência de energia interna, essa intuição. Muitas vezes vai ser um momento onde eu vou colocar as coisas no papel. Sabe aquela hora que você coloca no papel, que você anota seus planos? É esse momento aqui. Sabe aquele momento que você começa a colocar em prática, é esse momento da lua crescente e da lua cheia, que é a imperatriz. É aquela que realiza, é aquela que cria, é aquela que nutre, é a criatividade numa potência máxima. Não que a criatividade não esteja presente aqui, ela está, mas no nível interno, Não tá? Como se fosse a aflorado, sementinha, né? como se fosse a sementinha dentro da terra que está germinando. E aqui essa sementinha já veio para fora, né? Olha que Essa incrível. planta já veio para fora. Então, assim, esse conhecimento é muito bom, mas muito melhor do que esse conhecimento é eu começar a me observar. Então, eu tenho o conhecimento sobre mim, que é o que você falou, é o autoconhecimento, o empoderamento vem a partir do autoconhecimento. Com certeza. A Eli aqui. Oi, Elis, desculpa, é Elis. Eu disse que era Eliara, né? Porque aqui no Instagram tá Eli, é Eli Araújo. Eli Então, Elis, Araújo é minha aluna de dança do ventre também, olha ela. lá, fica aqui minha retratação. Desculpa, beijo para você. A Virgínia colocou aqui, que sensacional. É muito bom, né? É muito incrível quando a gente começa a olhar mais para nós, para os nossos arquétipos, para os nossos comportamentos, né? Quando a gente para fazer algumas reflexões, alguns insights sobre o que a gente está vivendo, como que é o nosso ciclo, né? As coisas que se repetem todos os meses. Muitas vezes as próprias mulheres, né? Nós mulheres
não paramos para analisar como que é o nosso Tá, período tá menstrual. travando. Travou? Deixa eu... Voltou? Aí, voltou. Agora sim. Às vezes a gente não para olhar como que é esse nosso período menstrual, né? Como que são esses picos dos nossos sentimentos, o que que é recorrente, quais são os momentos que a gente está mais produtiva, quais são os momentos que a gente está mais reclusa, ao invés de se culpar, se punir por isso, né? Se desvalorizar, ou deixar que outras pessoas façam isso com a gente, o que é pior ainda, que a gente consiga ter a percepção, carinho, né? O amor, o alto amor, né? Que a gente tem que ter conosco e entender as nossas fases. Porque assim, o nosso corpo, ele sempre vai contar algo pra gente, né? Quando a gente muda o nosso olhar, a gente muda a nossa percepção para o luto, né? Para os fechamentos de ciclos, sejam eles quais forem. Não importa quanto de teoria que nós tenhamos na nossa vida. Quando a gente passar por um momento de luto, seja o luto mesmo de perder alguém que a gente ama, ou de repente encerrar um ciclo, né, na nossa vida, que é um luto, encerrou um relacionamento, encerrou um trabalho, por mais que de uma forma positiva, mas você saiu desse trabalho em busca de algo maior, melhor, do seu sonho. Mas essa sensação de encerrar um ciclo, ela gera as fases do luto na nossa vida, né? Então, quando a gente muda a percepção, o nosso olhar para isso, a gente começa a lidar melhor com todas as nossas emoções. E entender quem somos, né? Então, aí sim a gente consegue o empoderamento. Eu acho que essa observação ela é válida não só para as mulheres, né, para todo mundo, mas como estamos aqui entre mulheres, né, que nós possamos nos observar melhor. E a mulher, ela tem isso em si, né? Então, por exemplo, assim, tô vivendo algum tipo de luto, não digeri esse luto ainda direito, perdi o emprego, larguei do namorado. Esse evento da TPM, que muitas vezes, às vezes você tá lá na sua lua cheia, você fala assim, largou, largou, não tô nem aí, vida que segue. Aí chega na TPM, você fala, ai meu Deus, largou. Ou tipo assim, ai meu Deus, fui mandado embora do emprego. Por que Parece que a aconteceu ficha isso? cai e você fica mais deprimida. Porque é um momento onde você consegue olhar melhor para a tua sombra, tá? Porque às vezes aquele sentimento é guardadinho ali e a gente não consegue enxergar. E na hora que vem a TPM, aquilo vem. Você consegue ver aquilo. Aquilo não tinha ido embora. Aquilo estava ali. Tudo que aparece na Colocou TPM embaixo do está. tapete. É. E aí você pensa assim: eu vou menstruar. Vai começar uma fase nova da minha vida. Então é um momento que você começa a mentalizar essas limpezas no seu nível emocional, no seu nível externo. Você entender que esse poder vive em você, que você vai conseguir se libertar desse relacionamento, que você vai saber vivenciar esse luto e renascer novamente, porque isso está em você. Isso faz Faz parte parte. de nós. Com certeza, com certeza. A área aqui, ó, a Elis colocou, né? A mulher ela pode ter longos períodos da vida na lua minguante, por motivos emocionais. Aí ela se descobre e passa a vivenciar somente a lua cheia. Vamos ver aqui. Ó, eu já até. Nossa, eu acho que vai ter que fazer mais umas 10 lives. Ó, deixa eu só te interromper, Ari, que nós estamos então aqui, olha, com 59 minutos, né? Então a live vai cair. Eu vou pedir para quem está aqui com a gente voltar. Não vou te segurar mais uma hora, prometo. Serão aí os breves minutinhos para a gente encerrar, tá? Só para você responder a Elis, a gente fazer o encerramento aí para ti também. Tá? Então, todo mundo que está aqui com a gente, 1 minuto, só o tempo de eu subir o vídeo para o IGTV, a gente já volta. Tá joia? Tá bom. Então, até já. Até.